Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Voltamos aqui para mais um vídeo dedicado aos elementos de design dos jogos. Coisas que são comuns aos jogos de tabuleiro, mas não só, são também comuns a todos os outros tipos de jogos que funcionam em todas as outras diversas plataformas. Estamos a falar, por exemplo, de jogos digitais, de jogos híbridos, de jogos analógicos em todos os seus formatos, cartas, dados, tabuleiros, miniaturas, o que quer que seja, ou até, por vezes, em dinâmicas que aproximam da gamificação ou até do desporto. Portanto, estamos a falar aqui de um espectro bastante alargado em que alguns destes conceitos de design dos jogos e das dinâmicas proporcionadas são importantes ou podem ser importantes. Ficamos pelo menos com essa ressalva. Hoje quero-vos falar da dissonância ludonarrativa, que foi um termo criado por Clint Hocking, penso que em 2007, mais ou menos, num post que ele fez online. Este termo é muito importante e pode parecer até um termo estranho, mas depois, quando começarmos a ver alguns exemplos, eu penso que vai ficar claro e vai ficar muito evidente os problemas e até algumas oportunidades que este tipo de evento ou de acontecimento ou de situação pode criar. Primeiro vamos enquadrar. Então, dissonância ludonarrativa. Isto aponta aqui para duas dimensões importantes, que são duas abordagens que por vezes entram em conflito no design de jogos, que é a ludologia e a narratologia. Embora se tente abandonar cada vez mais este debate, este conceito da dissonância ludológica ou narrativa, ou ludonarrativa, podemos simplificar assim, consiste quando os aspectos mecânicos do jogo não coincidem com as dimensões narrativas, com aquilo que está a ser representado. E isto vem então a estas duas abordagens, ludológica e da narratologia, porque na ludologia, supostamente, quando estamos a analisar um sistema de jogo, ou construir um jogo, ou quando estamos a analisar um jogo no seu sistema, no seu conjunto, atendemos principalmente aos elementos mecânicos, sendo que pode ter ou não narrativa, e narrativa virá depois. E quando fazemos uma análise pela narratologia, é a primeira narrativa que surge e depois o sistema de jogo é construído em cima da narrativa e depois, obviamente, isto pode gerar ou não dois tipos diferentes de jogos, sendo que na realidade o que nós queremos na maior parte das vezes é que estas coisas sejam coerentes, ou seja, não tenham uma dissonância entre a narrativa e a parte mecânica do jogo, daí a dissonância ludonarrativa ou ludológica ou narrativa. E isto acontece em imensos jogos, mesmo naqueles que são mais bem classificados ou cotados ou apreciados pelos gamers ou pelos eventualmente jogadores casuais, mas vamos falar principalmente dos jogos de hobby, dos jogos que supostamente têm um processo de design mais aprofundado e mais complexo, ou que proporcionam experiências de jogo mais complexas. E isto pode assumir-se de várias formas. Pode começar logo pela capa, ou pela presença do jogo na mesa. Por exemplo, ao olharmos para este jogo, aqui o Adrian's Wall, um jogo recente de escrever em peças, em papéis, não é? Escrevemos, é chamado um flip and write. Nós olhamos para esta capa e imaginamos imediatamente que estamos perante um jogo de guerra. Combates, vamos combater muito e ter muitos conflitos. Na verdade não vamos ter isso. Vamos apenas estar a progredir nas nossas barras de progressão, que estão aqui representadas nas folhas de cada um do jogador, para tentar estar ao nível de quando sofremos ataques que são meras abstrações de números em cartas. Portanto, um exemplo de uma capa que pode ser enganadora. O mesmo com este de States, que olhamos para isto, é uma capa colorida, simpática, e quando começamos a ver as peças, parece quase aqui uma construção com peças de Lego, uma coisa muito simples, mas é dos jogos de maior conflito, de maior apunhalamento, que pode realmente quebrar amizades, porque podemos destruir completamente os outros jogadores na sua tentativa de marcar pontos de vitória. Portanto, um jogo muito agressivo que não tem esse aspecto quando olhamos para ele. O mesmo é válido aqui para o site. Quando olhamos para esta capa e vemos estas miniaturas com estes robôs gigantes plenamente armados para combate, e depois quando vemos também as suas miniaturas representadas no tabuleiro, vamos esperar aqui um forte jogo de combate. Quando na verdade o jogo tem algum combate, mas é uma coisa também mínima ou muito reduzida em face daquilo que se pode esperar olhar para uma capa destas. Portanto, tem combate, mas não é
não andamos sempre a combater. Portanto, isto também pode criar alguns enganos entre o lado mecânico, aquilo que estamos a fazer, num jogo de gestão de recursos e controle da área, mas que o combate não é assim tão importante como parece. E depois, outro exemplo, e aqui já vai buscar algumas das experiências que normalmente os jogadores têm com outros jogos, é quando olhamos para o Imperial. Nós olhar para o Imperial e a ver o tabuleiro, isto parece muito com risco. Temos mapa em que temos peças no tabuleiro, militares, os jogadores vão controlando áreas e parece que é um jogo sobre domínio e controle de território, quando na verdade não é nada disso. É um jogo sobre dinheiro e gestão de recursos financeiros e as dívidas dos países. Portanto, pode criar mais uma dissonância ludológica ou ludonarrativa. E estes são exemplos de jogos, propriamente, mas vamos passar para exemplos mais concretos de alguns elementos específicos em que isto pode acontecer, porque isto pode não acontecer no jogo todo, ou pode não ser o jogo no seu total, mas podem ser alguns dos elementos de jogo. Por exemplo, as peças, as miniaturas, as cartas, esse tipo de coisas. Então, um exemplo muito claro, vamos aqui ao Kemet. E vamos ver, por exemplo, se vocês tiverem numa dos territórios estes exércitos, vamos pôr aqui 3 tropas, os vossos exércitos, parece um exército supostamente ameaçador, não é? Tem 3 de poder de combate, mas se vocês juntarem isto, este monstro, esta cobra gigante, vocês vão imaginar, eu tenho aqui uma força de combate monstruosa, porque para além dos meus 3 soldados, eu juntei aqui este monstro bestial. Na verdade, isto não aumentou nada o poder de combate. Esta cobra gigante, e podemos ver aqui a peça que gera as habilidades, esta cobra gigante apenas aumentou o movimento das tropas e não o poder de combate. Portanto, há aqui uma possível dissonância entre o mecanismo, que é o movimento que esta peça trouxe a este conjunto de soldados, e aquilo que aparentemente se poderia pensar que seria um aumento do poder de combate. Por exemplo, está aqui um exemplo em que isto pode acontecer através da combinação entre os componentes e as próprias habilidades que nós temos. Vamos ver aqui outro exemplo. Este é um exemplo do roleplayer. Portanto, vamos ver aqui esta arma. Esta é uma besta, um crossbow, e nós, ao olharmos para esta arma, pensaríamos, bem, isto vai-nos dar um poder de ataque à distância. Mas quando vemos para a habilidade da carta, ele diz-nos que podemos comprar cartas do mercado com menos ouro. Ou seja, isto é supostamente uma arma que nos permite comprar mais barato. Podíamos pensar, será que estamos a ameaçar os vendedores, os mercadores? Será isso? Mas também é estranho, o jogador está à espera de ter uma arma destas que tenha, por exemplo, mais habilidades de combate, e não propriamente quando está a comprar coisas no mercado. Outro exemplo que também me pareceu sempre bastante estranho é o caso do Western Legends, que é um jogo que eu aprecio particularmente. Mas vamos ver estas armas. Isto são as armas. Nós precisamos das armas para combater, e quando nós vemos, por exemplo, aqui a shotgun diz-nos, se ganharmos um combate, podemos biscar ou comprar uma carta adicional, ou seja, não nos dá supostamente aquilo que uma shotgun dá, que é poder de combate a curta distância, que é isso que esta arma faz. Não é muito precisa a uma longa distância, mas é bastante destrutiva a uma curta distância. Portanto, comprar cartas. O exemplo também desta rifle, esta espingarda, que diz que quando no início de um combate podemos olhar para a mão do outro jogador, ou seja, nada a ver com disparos, nada a ver com a dinâmica de combate, apenas olhar a mão, embora os jogadores combatam com as cartas que têm na mão, mas mesmo assim também parece que nestes 2 casos de armas, e isto acontece um pouco pelo jogo todo, temos exemplos de dissonâncias ludonarrativas. Bem, já temos aqui estes exemplos, portanto isto pode acontecer em vários jogos. Isto pode ser um problema, porque depois pode haver uma desconexão entre aquilo que a parte mecânica do jogo quer ser representada. Pode acontecer pelas 2 vias, ou pode ter sido pelo tema ter surgido primeiro a narrativa e depois aquilo que foi a solução mecânica não coincidir, ou ao contrário, ou ter então um mecanismo que se quer usar e não se encontrar uma devida justificação narrativa ou temática para aquilo que foi feito. Pode acontecer das 2 maneiras. E pode trazer alguns problemas, porque isto pode quebrar a imersão, ou seja, os jogadores podem ficar desconectados, podem achar que estão a fazer coisas meramente abstratas, pode ter dificuldade em compreender o sistema de jogo, porque por vezes, quando nós conseguimos evitar estas dissonâncias,
passa a ser muito mais fácil explicar um certo mecanismo porque ele faz sentido tematicamente. No entanto, isto também pode ser uma coisa positiva. Temos o exemplo, por exemplo, do Imperial que eu falei, em que estamos à espera de uma coisa e é outra. E isso cria alguma surpresa nas primeiras experiências em que jogamos o jogo. Pode ter também um efeito positivo. Agora, lá está, isto deve ser entendido pelos criadores, pelos designers, ou os designers dos jogos, e pensados e orientados para objetivos, ou seja, se é o tipo de experiência que querem dar aos jogadores, se querem dar estas surpresas, estas situações estranhas ou desconfortáveis, ou se de facto aconteceram inadvertidamente, sem intenção, e isso pode condicionar os teus jogos. A questão desta dissonância também pode ocorrer não apenas pelos lados mecânicos e pelo lado representativo da metáfora em causa, mas pode acontecer muito também pelo modo como a arte gráfica é utilizada. Por vezes as ilustrações apontam para uma coisa mais no sentido, depois o lado mecânico é o outro, e por vezes isto acontece quando ou uma coisa já está feita e não pode ser mudada, ou porque durante o processo de desenvolvimento a coisa também tendeu para o outro lado e depois acabamos por ficar com algumas dissonâncias e não é propriamente uma coisa muito fácil de lidar depois, e elas vão acontecendo nos jogos. Pronto, fica aqui estes exemplos. Vocês vão encontrar com certeza muitos outros jogos que têm estes elementos intencionais ou não intencionais. Eu também gostava que partilhassem depois alguns deles, por exemplo, aqui nos comentários. Penso que iria enriquecer isto. Mas acima de tudo fica aqui esta partilha para atenderem a isto quando estão a jogar jogos, a analisar jogos ou a criar jogos. Então vá, obrigado, Deus.